Uma semana amarga para o Operário Ferroviário, com 2 derrotas acumuladas aí, uma na divisão de acesso do Campeonato Paranaense e outra na Série D. A da Série D já era até algo, não que perder fosse algo já previsto, mas o técnico Gersinho promoveu várias trocas para descansar o time que, na verdade, os 3 pontos lá não tinham validade nenhuma. Mas a de quarta-feira realmente foi muito doída. Confira como foi a semana do Operário Ferroviário. A última semana do Operário não foi das melhores. Na quarta-feira, o Fantasma foi surpreendido em casa pelo Irati, em partida válida pelo Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. Num confronto de muito volume de jogo do Fantasma e de grande atuação do goleiro adversário, o Operário sofreu sua segunda derrota dentro da competição. No primeiro tempo, aos 34 minutos, Rodolfo avançou pela esquerda e se livrou da marcação, chutando forte. Simão ainda desviou, mas a bola morreu suave no fundo do gol. Aos 43 minutos, Dan recebeu na entrada da área e chutou rasteiro. Irati 2-0. Já no finalzinho da primeira etapa, Dione dentro da área chutou cruzado e contou com a colaboração do goleiro para diminuir a diferença, 2-1. Aos 12 minutos do segundo tempo, Dione avançou pelo meio, deixando o zagueiro para trás e tocou na saída do goleiro, 2-2. O Operário precisava da vitória e se lançou ao ataque. Muitos gols perdidos numa noite em que o goleiro do Irati levou a melhor sobre o ataque alvinegro. Aos 50 minutos, Russo pegou de primeira o rebote da bola na trave e marcou o gol da vitória do time visitante. Final, Operário 2, Irati 3. No domingo, pelo Brasileiro da Série D e já classificado como o primeiro colocado do grupo, o Operário foi a Brusque e perdeu para o time da casa. O único gol da partida foi marcado por Careca aos 42 minutos do segundo tempo. Gol que deu também a classificação do time catarinense para a segunda fase do Brasileiro da Série D. A situação complicada do Operário Ferroviário, especialmente na divisão de acesso. Eu estou aqui com o Vinícius Albuquerque, que é o nosso comentarista. Vinícius, boa noite. Eu não esperava assim, no espaço curto de tempo, pelo que o Fantasma até produziu na primeira fase do Campeonato Paranaense, hoje, e ter ficado tão chateado, né? Porque além da gente passar a notícia, é claro que muitas vezes a gente tem que ser imparcial, mas é um programa de Ponta Grossa, divulga o esporte de Ponta Grossa, foi criado para isso. E, na verdade, a gente torce para o Operário e torce pelo esporte da cidade. Foi uma derrota para ficar chateado, especialmente porque o time jogou muito mais que o Irati. Boa noite. Boa noite, Bel. Boa noite, pessoal de casa. Realmente, Bel, a gente sente muito mais por isso, né? A gente sabe, né, o quanto todos ficaram tristes, né? Foi um sentimento assim que a gente há muito tempo não viu o Operário perder em casa, ainda mais num jogo como esse, que a gente sabia, né, que o resultado seria importantíssimo justamente pelo regulamento, né, como a gente já vinha frisando anteriormente. Então, da forma como foi, faziam 17 jogos que o Operário tinha ganho, né, fazia aqui em Ponta Grossa, que conseguia sempre, né, as vitórias com o Jairzinho, foram 15 meses, né, de uma sequência muito boa de jogos muito bons, e tudo levava a crer que, né, no começo do jogo que isso seria mais uma vez, né, até os 30 minutos do primeiro tempo foi, né, a gente se vê pelo, né, o volume de jogo foi totalmente do Operário, a gente já sabia que era uma questão de tempo que o Operário iria fazer o gol, né, mas eu acho que aí também faltou um pouco também de jogos assim, a gente saber que ainda mais encarado de uma forma como realmente era um jogo de decisão. Né, a gente viu a equipe do Irati com alguns meninos muito jovens e que às vezes o Operário, num momento ou outro, poderia ter feito um pouco mais, um jogo mais de contato, mais de marcação, uma esperteza, de jogadores rodados como o Operário tem. Então faltou um pouco, de repente, um pouco mais dessa experiência de saber que é um jogo decisivo e que, de repente, num contra-ataque tinha que matar a jogada, né, como foi o primeiro gol. Né. No segundo foi um lance que o Baia errou a parte, então não teve também... foi uma saída de bola do Operário, então também, né, o time poderia ter um pouquinho mais perto, os jogadores, então a gente vê que tocou, né, o cara dominou e daí bateu com espaço demasiado. Né, então isso, isso que eu queria falar, por exemplo, com você, por etapas em relação aos gols que o Operário sofreu. A gente viu, eu não sei qual foi o zagueiro que foi levado pelo Rodolfo ali. O primeiro foi o Serginho Paulista, que estava na cobertura. O Serginho Paulista que estava na cobertura. Né? A gente falava da postura, até mesmo. É claro que vários jogadores cometem erros de fundamento, erros individuais, que infelizmente muitas vezes têm uma consequência ruim. Eu comentava com você, eu não sou entendedor de futebol, aí ó, o Serginho Paulista talvez ele tivesse que ficar de lado para acompanhar
esse atacante, poder correr com ele porque ele foi presa fácil ali. Ou, numa segunda situação que você comentou, talvez ter matado a jogada um pouco mais lá na frente, até se sujeitando a levar um cartão. Exato, e a gente já sabia, né? No caso, na televisão do jogo, né, quando o Peixoto estava aqui, a gente comentou sobre esse menino, né, o Rodolfo, da velocidade que ele tinha. Ele já foi destaque no primeiro jogo, na primeira fase aqui. Então a gente sabia, né? E aí logo ele, né, ter esse espaço todo para poder, né, puxar o contra-ataque, aí sim, eu acho que são duas situações, né? Ele afastou demais, né? Claro, a gente fala daqui, é muito mais fácil, tudo, a gente está vendo. Já aconteceu o jogo, nós claro, estamos exato, aqui do lado mas de fora, ali é muito né? rápido o lance, né? É difícil também tomar uma decisão. Mas de repente ele dando um lado ou fazendo, no caso da falta, um pouco mais para o meio de campo, teria um cartão amarelo ali, de repente, né, seria de bom tamanho e pararia a jogada. Mas enfim, a gente fala, né, de uma situação que poderia ser, né, melhorada. Eu acho que o segundo gol, né, também teve um pouco de espaço, né? O cara tocou, daí tocou no meio, o outro, e aí o menino chegou, dominou e ainda teve espaço de finalizar. Mas assim, eu acho que foi desde o começo do jogo e até depois, após os gols, a gente sabia que era o Operário vai fazer o gol que momento, Todo vai mundo sair, esperando, sabe? daqui a A pouquinho qualidade sai, né? era vista, né? A gente sabia. Né, o time vinha fazendo esses jogos aqui, a gente conseguia. Olha, essa bola aí também, outra. Também, o cara então, tirou em cima da linha. E foi um massacre, né, Beir? Teve umas situações assim que a gente via que é inacreditável, né? A gente percebeu ali no estádio todo, né, o semblante das pessoas, alguma coisa, parecia não acreditar no que estava vendo, né? E a gente também... É mais ou menos como um Brasil e Alemanha. Né? Exato. É você não acreditar, né? Ainda mais pelo projeto, né, que o Operário tem, né, de subir, então foi um baque muito mesmo, forte. Né? E o terceiro gol do Irati foi a prova viva de que não era para o Operário vencer, porque a bola bate na trave e volta nos pés do jogador do time do Irati. Então, é um time que teve sorte. Se a gente parar para ver lances reais de jogo, o Irati chegou 4, 5 vezes no máximo no ataque e teve aí um aproveitamento de 60% a 70% de finalização de aproveitamento com 3 gols feitos, né, Vinícius? Eles foram letais, né, Bel? A gente vê aí, no caso, que quantas situações de jogo e de ataque o Operário teve, que a bola pipocou, bateu em um, bateu em outro, desviou e o goleiro pegou ou foi para fora, né? Então a bola ficou diferente desse último chute, né? Ela bate lá no V, como a gente diz, né? No V da trave e sobra no pé. Né? Nessa já tinha a recomposição, né, da defensiva do Operário, sim, mas ela sobrou em cima, né, no jogador deles. Então a gente via que, poxa, realmente foi uma situação atípica. Até o Lisa, né, que entrou no segundo tempo, entrou bem também, teve uma chance que a bola passou por ele. Ele tentou ainda colocar o corpo, ainda não foi feliz nessa finalização, mas a gente ficou ali estarrecido porque a gente queria mesmo, né? E era uma questão sabia mesmo do de potencial tempo. do time, exatamente, essa é a palavra. Sabia do potencial, todos sabiam do potencial, né? Que a gente já vinha o Operário nos outros jogos. E infelizmente, o futebol também é bom por isso, né? Então acontecem essas situações, mas a gente, como você começou, né, dizendo sobre isso, né? Como a gente, por ser daqui, gostar, né, e querer sempre o Operário, né, em situações melhores e maiores, mas dificultou demais agora, né, Bel? Acho que agora fica complicado. Porque na verdade o Operário agora ele soma 3 pontos, a Portuguesa Londrinense está morta, mas só que o Irati aplicou 6-1 na Portuguesa nesse final de semana, está com 10 pontos e tem mais uma partida contra o time de Francisco Beltrão. O Francisco Beltrão joga agora, quarta-feira, às 8h15 contra o Operário aqui. O Operário precisa ganhar esse jogo para deixar a União com 7 pontos, mas daí ele vai pegar a galinha morta da chave, que é a Portuguesa Londrinense. Vai ficar com 10 pontos. E na última rodada, o Operário, em vencendo, ele pode chegar no máximo a 12 pontos, né? Se ele vencer essas 3 partidas que restam, vencendo União, vencendo Irati, vencendo a Portuguesa, ele pode chegar a 12 pontos. Não tem mais possibilidade nenhuma de nenhum tipo de vacilo, escorregão. E daí, na última rodada, torcer para que Irati e Beltrão empatem, para que o Operário seja campeão do grupo e garante o acesso. É ruim porque não depende mais de si
para chegar a esse, eu não digo sonho, porque até ano passado o Operário jogava, né? Mas chegar a uma condição merecida, que é estar disputando a primeira divisão do futebol paranaense, né, Vinícius? E justo, né, Bel? Pela estrutura, né, pelo planejamento, pelas pessoas que aqui estão, né, tanto que fazem o trabalho, tanto dentro quanto fora de campo, a gente sabe o quanto se dedicam, né, ninguém está ali a brincadeira, então, também disso, em questão até do investimento que é feito aqui no Operário também, né, Bel? Então a gente sabe que isso tudo também demanda um resultado, né, então quando acontece isso a gente sabe que é complicado. Mas em futebol tudo pode acontecer, né, assim como aqui aconteceu também esse resultado que ninguém esperava, a gente sabe que, né, num jogo do acesso, né, não é impossível não, é um empate, mas é claro, dificulta demais, né, o Operário tem que vencer os 3 jogos, né, também, e é muito difícil que no último jogo lá é o jogo do acesso, como a gente lembra, porque as duas equipes jogam e quem ganhar consegue o acesso à primeira divisão, né, então vai ser difícil, né, a gente espera que pelo menos o Operário faça a sua parte, que é o mais importante, claro, né, a gente não pode pensar no último jogo lá do empate deles, né, sabendo que o Operário ainda tem 3 jogos para realizar. Então, é claro, começando no primeiro adversário aqui, que é agora a União, vencer, né, fazer um bom jogo também para retomar a confiança, né, claro que depois de 2 resultados adversos, a gente sabe que, né, o jogador precisa de trabalhar com confiança, né, o próprio Gerson, a gente sabe que gera a gente sabe, né, eu e o time lá dentro, a gente sabe, quando o resultado não acontece, geram algumas dúvidas, né, até dentro do próprio ambiente de trabalho, a gente sabe que alguns jogadores também respondem de cada forma, né? A gente sabe que tem jogadores líderes, tem jogadores que rebatem e agem bem com a cobrança, com a crítica, quando tem uns também, né, que às vezes acabam se prejudicando um pouco mais. Mas dar a volta por cima, né, na quarta-feira fazer um bom jogo com uma equipe que vem aqui fechada, né, buscando de repente né, um empate, mas o Operário agora é retomar, né, o caminho de novo, né, tem a Série D que está aí, né, então com todas as chances de poder subir, né, e um acesso à Série C, no caso, seria, né, formidável também para a equipe do Operário, então a gente espera que consiga, né, agora retomar confiança e consiga de novo fazer bons jogos. Infelizmente esse processo que rolou com a Portuguesa aí, ele acabou com a vida do Operário Ferroviário em todos os sentidos, porque quebrou toda a organização, toda a preparação da equipe, foi algo desastroso que aconteceu com toda essa demora para definir o caso da Portuguesa londrinense. Agora, Vinícius, o que falar do Vila Nova de Minas Gerais, adversário do Operário na Série D? Uma equipe que fez 9 pontos na primeira fase, né, perdeu um jogo em casa, né, o primeiro jogo em casa, depois buscou, né, as 2 outras vitórias e ganhou agora a última. É uma equipe que tem ex-jogadores do Operário, como o Nequinha, lateral direito, até que teve, né, no nosso programa quando foi o campeão, né, em 2015. O Jonathan também, né, que jogava como volante lateral esquerdo, né, então de repente também estaria como opção dessa equipe. E o Douglas Oliveira, o atacante que jogou aqui, foi artilheiro aqui, né, pelo Operário nesse Paranaense, também está lá. Então, né, um time com jogadores conhecidos, né, o estádio eles jogam, né, na cidade de Nova Lima, né, então um estádio acanhado também, uma característica um pouco parecida com aqui a nossa, com 5.000 a 6.000, né, públicos, né, no estádio. Então a gente sabe que vai ser um adversário osso duro também, né, acho que a Série D são todos jogos assim, como foi agora, né, assim como o Operário jogou contra o Brusque aqui e fez a partida, lá eles também conseguiram, né, o resultado. A equipe do Piracicaba também empatou, né, no último jogo agora com a equipe, né, do São Paulo, então a gente sabe que são todos jogos iguais, né, a gente viu ali, o Operário, a gente estava acompanhando ali os resultados, né, agora pega um, pega o outro, então a gente sabe que são times ali que todos fizeram diferença pouca de gol, né, então às vezes pegava um, às vezes pegava outro, e todo jogo vai ser assim, Bruno. Então é uma equipe que a gente tem essa informação de jogadores que passaram por aqui que tem qualidade, né, basta saber como vão estar inseridos nesse grupo, nesse plantel deles lá. Mas o Operário, eu vejo que até agora, nesse último jogo, o Gersinho usou bastante jogadores, né, que não vinham jogando, para até poder dar ritmo e descansar o pessoal que vinha jogando. Você bem disse, né, Binho, infelizmente, né, a tabela e como as coisas foram se desenhando, né, principalmente nessa parada que deu, né, como o Operário vinha tendo, né, um bom ritmo na primeira fase do Paranaense, isso prejudicou demais. Né, mas agora, né, já passou, aconteceu, então tem que, a partir de agora, tomar, né, um novo rumo e também chegar para ser agora, final de semana, domingo já o primeiro jogo, né, e chegar lá animado, empolgado, né, realizar um bom resultado, de repente trazer um empate, uma vitória também fora que traga, né, ainda mais confiança e ainda mais uma situação de classificação. Né, então é isso que a gente espera agora, fazer o possível, né, fazer a parte no Paranaense aqui, né, os jogos que puder vencer vai fazer as vitórias,
E na Série D buscar, né, esse acesso, porque agora é mata-mata, né? Então são jogos que não pode errar. Definitivamente. Por um lado serviu isso, né? Serviu de lição, né? São jogos aí que o Operário falhou, né? A gente falhou em algumas situações e que agora pode servir, né, numa lição, no caso, nesses jogos em mata-mata, que é a Série D. Bacana. Vinícius, obrigado por teus comentários. Eu convido você agora para acompanhar a matéria do futebol local. Nesse final de semana, o UCA sagrou-se campeão do futebol master de Ponta Grossa, vencendo o América fora de casa 1-0. Confira a matéria aí.